O que eu penso a respeito da vida é que um dia ela vai perguntar: o que é que eu fiz com os meus sonhos e qual foi o meu jeito de amar? O que é que eu deixei para as pessoas que no mundo vão continuar? Esse é o trecho de uma música chamada Para Dizer Certas Coisas, de um autor chamado Jorge Trevisol. A gente sabe que a passagem do tempo é algo totalmente involuntário, não é mesmo? A gente não tem controle do tempo. A gente vai ficando mais velho a cada dia. Mas uma coisa é certa, a gente pode ter controle daquilo que a gente faz durante o tempo. Bem-vindo a mais um Resumindo o Estudo. Hoje, agenda número 6. Vamos lá? A gestão do tempo e as atividades críticas. Diagrama de rede. Para a gente construir um diagrama de rede, é necessário que a gente parta daquilo que você viu na agenda número 5, que é a definição do escopo. No escopo a gente define as atividades. O que seria exatamente isso? Identificar as atividades que deverão ser executadas para produzir os diversos subprodutos do projeto, ou seja, os pacotes de trabalho. Os pacotes de trabalho, portanto, são a gente desmembrar todas as atividades, tudo aquilo que deve ser realizado num projeto, dividir isso em pequenas porções de trabalho. Portanto, um pacote de trabalho são as menores porções possíveis das atividades que devem ser desempenhadas no projeto. Atividades críticas e o caminho crítico. O que exatamente é uma atividade crítica? Vamos ver aí basicamente dois conceitos. Primeiramente, atividades críticas são de grau de complexidade maior e normalmente demandam uma atenção específica. Por exemplo, aí, um conhecimento especializado, difícil de conseguir no mercado. Se você precisa de um profissional que tem um conhecimento muito específico e é difícil conseguir esse profissional no mercado, pela dificuldade de consegui-lo, muito provavelmente essa atividade a gente pode considerar ou classificá-la como uma atividade crítica. Se nós precisamos, por exemplo, contratar os serviços de uma ferramenta de precisão, também podemos encarar, pela dificuldade de encontrar essa ferramenta no mercado, podemos encará-la como uma atividade crítica. O que mais que nós podemos entender como atividade crítica? São aquelas atividades que formam o caminho crítico. O caminho crítico é composto de atividades que não podem sofrer atrasos, sob pena de atrasar o projeto como um todo. Então são aquelas atividades cujo tempo é muito justo, por assim dizer, e se essa atividade sofrer algum tipo de atraso, dificilmente a gente conseguirá cumprir o projeto dentro do tempo previsto. Portanto, é necessário que a gente, quando a gente constrói o escopo, quando definimos as atividades, é necessário que nós façamos também o seguinte: façamos o sequenciamento das atividades, identificar e documentar as relações de dependência entre elas, ou seja, qual atividade depende de outra atividade. Se a gente pegar um exemplo bem simples, na construção de uma casa, né, não tem como eu construir a parede, levantar as paredes de uma casa sem que antes a fundação esteja pronta. Logo, a construção das paredes, ela depende de que a fundação esteja já pronta. Essa é a relação de dependência, portanto. Por fim, devemos fazer ainda a estimativa de duração de cada uma das atividades. Estimar o tempo de duração de cada uma delas. Quanto tempo a gente vai gastar em cada pacote de trabalho. E aí nós elaboramos uma planilha que seria mais ou menos igual essa que você está vendo aí. Ó. Nós temos a atividade, nós temos o tempo de duração dessa atividade e nós temos a dependência. Atividade A, por exemplo, nós temos 3 unidades de tempo, digamos que seja 3 dias, ela leva 3 dias para ser executada e ela não depende de nenhuma outra. A atividade B leva 5 dias para ser executada e depende que a atividade A esteja pronta. A atividade C leva 5 dias também para ser realizada, depende que a atividade B também já esteja pronta. A atividade D leva 7 dias para ser executada e não depende de nenhuma outra atividade. E assim por diante. Note que a atividade F ela leva 2 dias para ser executada e depende de 2 atividades, da atividade C e da atividade D.
Feito isso, quando nós organizamos o pensamento dessa forma, nós podemos já partir para a elaboração do diagrama de redes. E como funcionaria isso exatamente? Esse é o diagrama de rede e a definição do caminho crítico. Nesse modelo que nós temos aí, essas bolinhas que você está vendo, elas representam, nós chamamos de nó, elas representam o início e o fim de uma atividade. Note que a atividade A é representada por uma seta, que vai do nó número 1 até o nó número 2. A atividade A leva 3 unidades de tempo. A atividade B só pode ser iniciada depois que termina a atividade A, e ela leva 5 unidades de tempo. A atividade C, ela só pode ser executada, podemos dar início a ela depois que terminamos a atividade B, e ela leva 5 unidades de tempo. Atividade F, aí nós temos um outro caminho ali, né, embaixo. A atividade D, que é igual a 7 unidades de tempo, 7 dias no caso. Atividade E, que depende que a D esteja pronta, leva 8 unidades de tempo, 8 dias. E a atividade F, que depende da C e da E. Note o seguinte, se nós formos somar os tempos aí, somando os tempos de atividade A, B e C, você tem A igual a 3, mais B igual a 5, dá 8, mais C igual a 5, teríamos 13 dias, portanto, nesse caminho de cima. No caminho de baixo, que está em vermelho, atividade D igual a 7, mais E, que é igual a 8, 7 e 8, 15. Note que aqui nós temos 15 dias, enquanto no caminho de cima nós tivemos 13. Então, portanto, nós podemos atrasar até em 2 dias o caminho de cima e mesmo assim conseguiremos terminar junto com a atividade E. Ok? Então, essa atividade D mais a atividade E são atividades que não podem sofrer nenhum tipo de atraso, porque se elas atrasarem, nós atrasaremos o projeto como um todo. E a atividade F, que é aquela que conclui o projeto, também não pode ocorrer nenhum atraso, porque senão teremos também um atraso no projeto. Logo, o nosso caminho crítico, em termos de tempo, seria atividades D, E e F. Ok? Lembre-se, essa apresentação é só um resumo do tema e não deve ser considerada como única fonte de estudo. Participe de todas as atividades. Para hoje é isso. Boa sorte, bons estudos para você e até a próxima.